Bom, então vamos voltar aqui, trabalhando com a distribuição da chuva, né? Vamos dar uma olhadinha aqui agora nesse processo que é muito importante. E aqui nós temos o seguinte: o que é importante não é só a quantidade, mas é importante a distribuição, como que a chuva se distribui no tempo e no espaço. Há uma diminuição da quantidade de chuva que cai do Equador para os polos, ou seja, nas regiões equatoriais, as mais próximas do Equador, nós temos maiores volumes de chuva, enquanto que, à medida que você caminha em direção às regiões polares, o volume de chuva vai diminuindo naturalmente pela disposição de vapor de água na atmosfera. Se você comparar aqui Goiânia, tá vendo? Aqui tem um gráfico, um climograma de Goiânia e de Torres, no Rio Grande do Sul. Observa só essa ideia de distribuição. As barrinhas são as colunas, né? São as chuvas. Dá uma olhada. O que muda? Dá uma olhada. A escala é a mesma, tá vendo? Para a chuva tá aqui, ó, de 0 a 300 milímetros, de 0 a 300 milímetros, tá bom? Então, eu creio que vocês estão observando bem aí. Dá uma olhada. Olha só essas colunas, né? Olha só o formato da distribuição das colunas. Nós temos como se fosse um V aqui, né? Ó, ou um U, né? Do jeito que você quiser pensar mais, parece mais um V. Ó, tá vendo? Enquanto que aqui no Rio Grande do Sul, você tem meio que uma similaridade, né, entre essas colunas. Isso demonstra claramente para nós aqui que a nossa chuva aqui no estado de Goiás, Goiânia, há uma concentração do volume de chuva de outubro a março. Percebe? Estamos aqui em outubro, né? Ó, outubro a março nós temos os maiores volumes de chuvas, né, ocorrendo aqui. Enquanto que de abril a setembro nós temos o menor volume de chuva durante esses meses, certo? Onde chove bem pouco mesmo comparado ao outro período. Enquanto que durante aqui em Torres, no Rio Grande do Sul, você vai ter o que? Uma distribuição mais homogênea. Ou seja, tá vendo? Nenhum mês aqui, as médias pluviométricas mensais ultrapassam 150 milímetros de chuva. Ou seja, não tem nenhum mês aqui em que chove mais de 150 milímetros em média. No entanto, aqui, olha só, nós temos aqui em média meses que ultrapassam 250 milímetros, chegam próximo dos 300 milímetros de chuva durante um mês, como o caso de janeiro e dezembro, que são meses bastante chuvosos. Você está entendendo? No entanto, nós temos sobra de chuva durante esse período e falta dela durante junho, julho e agosto, praticamente, né? Aqui não, aqui você tem uma redução aqui em abril, maio e junho e julho. No entanto, os outros meses você vai ter aí o retorno novamente dessa precipitação. Então, há uma distribuição mais regular dessa chuva, né, aqui em Torres, enquanto que em Goiânia você vai ter aqui um período onde ela se concentra e um outro período onde há ausência dessa chuva. Olha a distribuição global da precipitação, né? Então, esse aqui é um mapa de precipitação de distribuição global. Aqui você percebe as áreas que estão aqui, principalmente onde está aqui sobre os desertos do Saara, né, que é muito conhecido na África. Você tem precipitações médias abaixo de 250 milímetros. Então, isso aqui, essas áreas, né, mais a Sibéria, a região aqui da Groenlândia, norte do Canadá, né, aqui próximo ao Chile, a cordilheira, né, você tem aqui precipitações abaixo de 200, em média, 250 milímetros. Né? Média. Aí você tem uma outra classe, que é essa classe aqui, um azul um pouco mais esverdeado, né? Que está aí em torno de 250 milímetros em média, ano. Aqui é um pouco mais azulado, um azul um pouco mais claro, de 500 milímetros ano, que é o que acontece aqui, ó, no nosso Nordeste brasileiro, né? É a parte do Nordeste aqui que é submetida a esse tipo de condição. Aqui em torno de 1000 milímetros ano, em média, é onde está o centro-oeste, aqui está Goiás, né, aqui no Brasil, que é a região do centro da África, a costa leste dos Estados Unidos, enfim, a Europa, né, está nessa faixa. Essas áreas mais escuras, onde está aqui a Amazônia, né, nós temos aqui a média anual de precipitação de 2.000 milímetros. E outras áreas mais escuras ainda, com média de precipitação acima aí de 3.000 milímetros, que ocorre nas regiões equatoriais. Se você vê, ó, só nas regiões equatoriais que esse processo ocorre. Então é a distribuição média aí das chuvas. Se a gente olhar para o Brasil,
que está aqui na América do Sul, nessa parte aqui, né? É um país onde há, vamos dizer assim, um regime pluviométrico considerável, né? Chove bem aqui no Brasil, né? Por mais que aqui na nossa região ela se concentra mais em um determinado período, mas chove em termos de volume médio, né? Há, vamos dizer assim, uma chuva bem considerável, um volume de chuva considerável, né? Sobre a região do Brasil, por estar justamente nessa região tropical, próxima à região equatorial, onde tem maior disponibilidade de vapor de água. Aqui, só para a gente ter uma ideia, nós temos aqui um planisfério, né? Um mapa mundi, né? E aí eu queria chamar a atenção aqui, ó, para Nova York. Dá uma olhada para tipo de clima temperado, né? Lá nos Estados Unidos, costa leste. Olha só, tá vendo? Muito parecido com o Rio Grande do Sul. Olha aqui, 140 milímetros. A precipitação está aqui representada pelas barras em vermelho. Veja só a distribuição de chuva. Ela é uma regularidade, né? Todos os meses chove. Há uma discrepância, mas muito pequena de um mês para o outro, né? Há meio que uma regularidade na distribuição temporal das chuvas, né? Ou seja, de acordo com essa escala de tempo aqui, né? Durante o ano há uma distribuição regular. Em contrapartida, se você vir aqui para o Brasil, aqui onde nós estamos, né? Em Iporá, dá uma olhada. Veja só, há uma distribuição irregular, porque a discrepância entre os meses do ano é muito grande. Então você tem meses como o mês de junho, julho e agosto que praticamente nem chove na nossa região. Em contrapartida, você tem dezembro, janeiro, fevereiro com volumes de chuva elevadíssimos, né? Aí, ó, que superam aí a casa dos 300 e poucos milímetros, né? Então observa só a disposição da distribuição ao longo do ano. É diferente, né? Regiões de clima temperado. Distribuição de chuvas no Brasil no ano de 2017. Olha só, em termos de acumulados anuais, né? Veja aí. Né? Então aqui é o primeiro mês, né? Mês 1 de 2017, mês de janeiro. Então veja só, né? Aqui Goiás, onde nós estamos, né? Você percebe o Nordeste aqui no mês de janeiro, ó, uma área que menos chove no Brasil, o Nordeste e também aqui parte de Roraima. Compensação, você tem o Norte do Brasil com volumes de chuva acentuados, né? Na casa aí próximo aos 600, entre 350 e 600 milímetros. Daí você tem aqui o Centro-Oeste, né? Parte do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, principalmente, aonde você vai ter um volume de chuva na casa aí entre 200, 250, 300 milímetros durante janeiro, né? E aí o sul do Brasil seguindo essa mesma lógica. Em fevereiro você tem uma mudança, uma redução da área de menor volume de chuva aqui no Nordeste, uma ampliação, né, do volume de chuva aqui na região Norte, tá vendo? Ó, janeiro, fevereiro, tá vendo? Maiores volumes de chuva aqui na região Norte do Brasil e Goiás mantendo mais ou menos a mesma faixa. Vamos olhar aqui março, mês de março, veja só, ainda muito chuvoso na região Norte, uma chuva bem distribuída ainda no interior do Brasil. Quando você vê para abril você já vai ter aí uma redução do volume de chuva no norte do país, também já aqui uma redução no estado de Goiás, né, em algumas áreas do estado, e ampliação aí da área com menores volumes de chuva aqui no Nordeste, pegando já aqui parte do Sudeste, enfim. Em maio aumenta-se mais ainda, né, as precipitações aqui em Goiás entre 50 e 90 milímetros no máximo, né, 30 a 90 no máximo. Você tem aqui o mês de junho, mês bem seco, né, em todo o Brasil, né, você percebe toda a parte central do país, parte do Nordeste, parte do Norte, há uma diminuição bem considerável aí da precipitação pluviométrica. Em julho, talvez o nosso mês mais seco, né, o auge onde está aí o auge do nosso inverno, nós temos aí o mês mais seco, onde praticamente todo o país, né, apresenta uma condição de chuva bem diferente, né, como foi aqui no ano de 2017, né, onde nós temos volumes pluviométricos acima de 200 milímetros, acima de 150 milímetros aqui na região costeira do Nordeste e no extremo norte do Brasil. Agosto também não muda muito essa característica, né? Julho, agosto seria então os meses são os meses, né, em que nós temos os menores volumes de chuva. Olha Goiás como que está, tá vendo, ó? Possibilidade de chuva praticamente remota. Setembro também não é um mês onde nós temos aí elevados volumes de chuva, muito parecido com maio, né?
ainda permanece uma condição, predominância aí de volumes de chuva bem pequenos em locais praticamente que a possibilidade é quase que nula, né, de chover. Outubro, nós já começamos a ter uma mudança de condição. Volta-se então agora e ter novamente volumes de precipitação no sul, do norte do Brasil, já chegando aqui no centro-oeste, com volumes já consideráveis, na casa aí acima dos 100, 150 milímetros. Depois você tem aí o mês de novembro, que é um mês bastante chuvoso, principalmente para Goiás, aqui na região do Triângulo Mineiro e Goiás, chove bastante, né? Todo o centro-sul do Brasil. E dezembro também, um mês bastante chuvoso em grande parte do Brasil. E aí volta a lógica. Então dá para perceber bem essa sazonalidade. A concentração dos volumes de chuva nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, até abril chove até razoavelmente, né? E depois volta a retornar novamente em novembro e dezembro, né? Outubro, novembro e dezembro. Então praticamente as chuvas se concentram entre dezembro, janeiro, fevereiro e março, aqui na nossa região, tá? Os demais meses são meses onde há uma transição, uma redução, e aí até chegar ao ponto em que nós temos aqui os 3 meses, né? Junho, julho e agosto. Julho, agosto e setembro são meses bem secos na nossa região. Então isso mostra para nós, antes de continuar, mostra para nós aqui uma distribuição espacial que não é homogênea. O Brasil é um país muito grande, extensão continental, então não há uma distribuição homogênea, igual, né, das chuvas no território nacional. Há uma maior concentração no volume de chuva no norte do Brasil. Há uma sazonalidade muito bem descrita aqui no centro-oeste, né, onde você tem chuvas concentrando de outubro a março e um outro período mais seco de abril a setembro. E você tem o sul do Brasil com uma característica, se você olhar o mapa aqui, observa o sul do Brasil, ó. Sempre você tem volumes de chuva. Somente aqui no mês de julho é que nós temos uma ausência maior aqui dos volumes de chuva, mas logo em seguida em agosto, setembro, outubro você tem uma dinâmica de chuvas no sul do Brasil, aonde provoca e promove aquela regularidade que eu havia mostrado nos gráficos anteriores. Isso, voltando mais um pouco, a gente vai lembrando, desculpa, viu gente? Essa dinâmica de distribuição mensal que eu mostrei para vocês do ano de 2017, ela ocorre em função dos mecanismos atmosféricos que atuam sobre o território nacional, né? Então é a dinâmica da própria atmosfera, são fatores de circulação atmosférica, fenômenos, né, que ocorrem em grande escala, que promovem essa dinâmica. Esse dinamismo é principalmente provocado pelas massas de ar, né? Então a dinâmica, como elas ocorrem, como elas promovem a sua atuação dentro do território nacional, vai configurar nesse processo aqui de distribuição espacial e temporal das chuvas aí no Brasil. Então aqui nós temos o oeste goiano mostrando para vocês, né? Aqui nós estamos no estado de Goiás, mostrando então o oeste goiano, aqui tá, é de um trabalho de um projeto de pesquisa que eu tinha. Dá uma olhada para vocês verem. Aqui nós temos os pós-pluviométricos, 18 pós-pluviométricos que eu peguei do oeste goiano. E aqui, só para a gente entender aqui, o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, seguindo aquela lógica aí do Brasil, né? Então nós temos aqui janeiro, um mês mais chuvoso, aqui fevereiro também bem chuvoso, março, abril já começa uma transição, e aí você tem maio, junho, julho e agosto com respectivamente meses respectivamente secos na região, né? Setembro também já muda, setembro e maio é bem parecido, né? Aqui uma transição do seco, né, de abril, ó, do seco, do chuvoso para o seco, e aqui do seco para o chuvoso, né, em setembro, né? Então você tem maiores volumes de chuva aqui na região mais ao sudoeste do oeste goiano. Depois você tem outubro, né, e depois volta-se a ter vamos dizer assim, maiores volumes de chuva em novembro e dezembro aqui no oeste goiano, né? Dá para a gente perceber bem aí. Importante para o balanço hídrico. Nossa, isso aqui é violento. O balanço hídrico é resultado da quantidade de água que entra e que sai de uma certa porção do solo em um determinado intervalo de tempo. O balanço hídrico representa este equilíbrio de forma matemática, para que ele possa ser considerado em obras de engenharia, planejamento,
áreas de uso agrícola, florestal, vias fluviais, entre tantos outros exemplos. Ou seja, vamos ver aqui, olha, nós precisamos entender que a chuva, ela resulta nesses gráficos aqui, por exemplo, aqui o de Aragarça, só para vocês verem, você tem excesso, excedente hídrico em azul, reposição, né, em verde, e você tem déficit e retirada aqui em vermelho e laranja. Basicamente, observa só, de outubro aqui, né, se nós pegarmos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, nós temos aqui momentos em que nós temos um excedente hídrico, né? No entanto, quando há ausência das chuvas, nós passamos a partir do mês de abril até mês de setembro, nós temos um momento de excedente hídrico, né? Ou de déficit hídrico, ou seja, um momento em que há mais evaporação de água do que entrada, recarga, né? Justamente em função da distribuição de chuva que nós temos aqui na região de Aragarças, né? Que promove esse déficit hídrico aqui na nossa durante esses meses do ano. Se nós pegarmos de Jataí, vamos observar e ver que o que muda é que, olha só, aqui nós temos excedente hídrico nesses mesmos meses, no entanto há maior excedente, ou seja, isso demonstra para nós que há maior recarga, há mais volume de chuva na região de Jataí durante os meses aqui, né, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. E aí nós temos aqui um momento de maio até setembro em que há um déficit hídrico na região. No entanto, esse déficit hídrico é menor ao comparar com Aragarça, né? Então, cidades próximas, regiões próximas, no entanto, observa-se que a dinâmica das chuvas, a distribuição espacial é diferente, são regiões diferentes, e a distribuição temporal das chuvas aqui ocorre de maneira diferente, né? Ou seja, há mais volume de chuva ocorrendo na região de Jataí do que em Aragarças, que isso contribui para que haja um menor déficit hídrico na região de Jataí em comparação com a região de Aragarças, levando em consideração aí os dados de chuva do ano aí de 61 a 1990, né? A série histórica. Algumas perguntas para a gente fechando. O que vem a ser a precipitação? Para que estudar precipitação pluviométrica? Quais são os tipos de precipitação pluviométrica e como é o processo de formação de cada tipo de precipitação? Cada tipo de chuva, né? Vamos trocar esse termo por feio. Qual é a importância da distribuição pluviométrica? Essas perguntas eu vou sintetizar e colocar no papel e vou fornecer uma lista de atividades para que vocês possam respondê-las e encaminhar para mim por e-mail. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Finalizamos aí nossa aula sobre precipitação. E, como eu disse, seria mais animado se estivéssemos presente, né? Sem ser de maneira remota, mas de maneira presencial. Enquanto isso, paciência. Até mais para vocês. Até a próxima aula. Nós nos falamos mais um pouco. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até mais.